Vídeo, vamos conversar um pouquinho sobre o livro de Lima Barreto, Triste Fim, de Policarpo Quaresma. O nosso grupo é composto por eu, Carol Marçal, Carolino, a Lívia, Mariana, Natália. Vamos conhecer a fundo o autor, a sociedade em que ele viveu e o que sua obra nos transmite na realidade de hoje em dia. Sobre o autor. Afonso Henrique de Lima Barreto era carioca, negro, morador do subúrbio e nasceu no dia 13 de maio de 1881. Era filho do tipógrafo João Henrique de Lima Barreto e da professora primária Amália Augusta. Sua mãe faleceu na sua infância de pneumonia e seu pai teve que trabalhar muito para sustentar ele e os outros 3 irmãos, falecendo mais tarde, em 1902. Tanto o pai quanto a mãe eram ex-escravos, porém vinham de uma família monarquista, protegida pelo Visconde de Ouro Preto. Graças a essa ajuda do pai e do Visconde, Lima Barreto pôde crescer e ter uma educação de qualidade. Desde sempre, apesar de frequentar os melhores colégios do Rio de Janeiro, ele era alvo de racismo, pois era o único aluno negro da turma. Pele cor de azeitona escura, como ele mesmo se definia. Tinha grandes dificuldades em se relacionar com os filhos da elite carioca, que não aceitavam a presença do mulato e assim ele se isolava. Após o falecimento do pai, ele entrou por meio de um concurso no Ministério da Guerra e passou a exercer o cargo de escriturário. Em 1905, passou a trabalhar no jornal Correio da Manhã, como jornalista. Nessa época, já escrevia romances, mas que nem sempre eram concluídos. Eles eram escritos de forma compulsiva e desordenada. Desde então, colaborou em diversos meios de comunicação impressos, como a revista Fonfon, na qual foram divulgados os primeiros capítulos daquele que, posteriormente, se tornaria o seu primeiro livro, Recordações do escrivão Isaías Caminha. Da mesma forma, publicou, em um folhetim, Numa e a Ninfa, outras de suas obras. Fundou, com alguns amigos, em 1907, a revista Floreal, porém esta rendeu pouquíssimas edições. O seu primeiro livro foi lançado graças à ajuda de um amigo, no ano de 1909, em Lisboa, Portugal. Apenas em 1911, esse contexto foi publicado no Brasil, em folhetins, pelo Jornal do Comércio. Os temas abordados cotidianos, bem como as características das personagens e a linguagem usada em seus textos, impediram que fosse aceito em Academia Brasileira de Letras, por não estar de acordo com os padrões da época, apesar da atividade constante e do convívio social. Em 1914, foi internado pela primeira vez em um hospício, situação que veio a se repetir mais de uma vez antes de falecer no dia 1º de novembro de 1922 por um colapso cardíaco. Entre as principais obras estão Triste Fim de Policarpo Quaresma, Numa e a Ninfa, Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, Clara dos Anjos, publicação póstuma, Histórias e Sonhos, Os Brusundangas, Bagatelas, Outras Histórias e Contos Angelinos. Análise da bibliografia do autor, dos assuntos abordados em suas obras, da sociedade em que viveu e como sua obra faz referência aos dias de hoje. Discriminação racial, exclusão social, escravidão, corrupção, entre outros, são temas da época que são claramente retratados em suas obras. Nada mais nada menos porque ele viveu tudo isso. Lima Barreto é um escritor pouco compreendido na sua época. Ele estava em constante resposta ao seu meio, uma literatura combativa que não encontrava espaço. A sociedade da época não queria ouvi-lo. Ninguém estava disposto a falar ou ler sobre isso. Sobre tabu, egocentrismo monárquico. Denunciava que a escravidão não havia acabado com a abolição, mas que ficou enraizada e se fazia presente nos costumes mais simples. Denunciava, inclusive, a violência contra a mulher.
descrevia com detalhes os costumes e as tradições populares. Era crítico à República, à corrupção e à hipocrisia brasileira. Foi o primeiro escritor a tratar do feminismo, mesmo criticando o movimento da época, porque considerava que o movimento não acolhia as mulheres negras. Motivos esses, assuntos abordados, que o impediu 3 vezes de ingressar na Academia Brasileira de Letras, devido à sua coragem de expor temas tão delicados. Por causa de seu estilo peculiar, considerado na época, e de sua coragem de falar de certos temas, o autor acabou ficando preso entre o parnasianismo e o modernismo, sendo considerado a obra estudada, Triste Fim de Policarpo Quaresma, uma obra do período pré-modernista brasileiro. Sem conseguir nem o conhecimento que almejava, nem o impacto e o incômodo que queria despertar, Lima Barreto começou a beber. Sendo assim, 2 vezes, em 1914 e em 1918, internado no Manicômio Nacional. Vendo que no manicômio a população negra era abandonada quando já não podia mais ser explorada, decidiu escrever um livro sobre a sua experiência ali. O resultado foi Inacabado, cujo título da obra era Cemitério dos Vivos, publicado postumamente em 1953. Lima Barreto tem ainda muito a dizer ao nosso tempo, especialmente quando se fala em raça e gênero. Ele é um autor de muito talento, que engloba muita sociedade contemporânea deste momento, em que os nossos valores democráticos e direitos dos cidadãos estão sendo colocados em questão. Afinal das contas, literatura não é apenas escrever uma história para entretenimento, e sim para a representação de período com suas pessoas, seus costumes e suas ideologias. É a transcrição da realidade para o papel. Agora vamos falar sobre o contexto geral do romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, que enfatiza a questão do nacionalismo, tema central das obras pré-modernistas, além de criticar a sociedade e abordar o abismo que existe entre as pessoas idealistas e aquelas que colocam os interesses pessoais em primeiro plano. Lima Barreto constrói uma narrativa leve, com traços cômicos, acompanhada de pequenas críticas a diversos aspectos da sociedade. A tensão da história revela-se apenas quando o autor discute a loucura e quando, no final, faz pesadas críticas ao positivismo e ao presidente Floriano Peixoto. Lima Barreto foi o crítico mais ferrenho da época da República Velha no Brasil, rompendo com o nacionalismo, ufanista e expondo os bastidores da República, que manteve os privilégios de famílias aristocráticas e dos militares. Sua obra, de temática social, deu destaque aos pobres, aos boêmios e aos arruinados. Foi criticado severamente pelos seus contemporâneos parnasianos, por seu estilo simples, fluente e coloquial. Para Lima Barreto, o escritor tinha uma função social, ou seja, tinha que escrever de criticar o mundo ao redor para despertar alternativas renovadoras dos costumes e de práticas que na sociedade favorecem pessoas e grupos. Sobre a ficha técnica do livro, ele é considerado um romance. O seu estilo de época é o pré-modernismo. O enredo: Policarpo Quaresma, patriota brasileiro, apaixonado pela pátria, louco, luta interior, guerra e morte. Espaço: Rio de Janeiro, 1893. Final do século XIX, a revolta da Armada. Tempo cronológico: narração de uma história com começo, meio e fim, apesar de trágico. E o seu narrador é a terceira pessoa onisciente. Vamos falar sobre os personagens que mais se destacam na história. Começando por Policarpo Quaresma, ou Major Quaresma, personagem principal da trama, trabalhava no arsenal de guerra e a patente de major era comprada. Era muito querido por alguns familiares e taxado de louco por muitos outros. Adelaide, a irmã de Policarpo. Ela morava com o irmão, era uma solteirona muito educada. Estava sempre em casa com o homem ao lado. Primeiro o pai, depois o irmão.
Ela oscilava em acreditar que a loucura do irmão era verdade. Ricardo Coração dos Outros, professor de violão de Quaresma, um amigo, morava em uma casa pobre de cômodos de um dos subúrbios, local este onde ele tinha muitas inspirações para compor. Era muito querido por Policarpo, pelo amor pelo violão e pelo comum patriotismo. Sobre o cunhado de Policarpo, o Ricardo Coleoni. Ele era pai de Olga. Era rico, viúvo e possuía uma casa grande, como bem diz no livro, o palacete de real grandeza, onde morava o seu compadre Coleoni. Tinha o velho hábito de ler todas as manhãs os jornais, e para ele, Policarpo era o homem mais honesto deste mundo. Quando o cunhado estava internado, ajudou Adelaide nas coisas administrativas e foi em busca da aposentadoria dele. Olga, a afilhada muito querida de Policarpo, não julgava como os outros as ideias malucas do padrinho. Dizia que ele querer o tupi como a língua oficial do Brasil era um plano, talvez à primeira vista absurdo, mas não tão doido. Poderia ser uma ideia de velho sem consequência. Anastácio e Felizardo eram agregados negros de Policarpo, trabalhavam juntos no sítio e faziam trabalho pesado junto com o patrão. Anastácio tinha um olhar africano, era companheiro do seu patrão há mais tempo, foi com ele para o sítio e era seu servo fiel. General Albernaz, amigo vizinho do major, era pai de Ismênia e de mais 4 meninas. Queria casar bem todas as filhas, sendo que o casar bem da época era com um jovem que possuísse algum título. Marechal Floriano, governante do país, foi presidente do Brasil de 1891 a 1894. Era apaixonado por sua família, mas era um amor meio entranhado, como diz no livro, alguma coisa de patriarcal. Era um governante bem rude e fazia com que qualquer cidadão sem função pública fosse preso e lá ficava esquecido. Policarpo se alia a ele quando estoura a revolta armada, porém fica decepcionado com algumas atitudes do governador e isso acarreta o seu triste fim. Agora vamos falar sobre o decorrer da história. Na primeira parte do livro, ele quer salvar o Brasil através das culturas brasileiras, que segundo ele, o nosso país tem as culturas mais lindas do mundo. Como, por exemplo, ele tenta aprender a tocar as modinhas de violão, onde contrata o professor Ricardo Coração dos Outros. Bom, ao estudá-las, ele vai percebendo que as modinhas não são todas de origem brasileira e que algumas são de fora, e isso muda totalmente o foco do estudo dele. Depois dessa decepção, Policarpo começa a estudar os costumes dos tupinambás. Ele troca o violão pelo maracá e inúbia, instrumentos indígenas. Certo dia, ele estava estudando essas modinhas para a festa do general Albernaz, seu vizinho, e ele recebe a visita inesperada do compadre Vicente Coleoni e de sua afilhada Olga, moça que lhe ocupava no coração o lugar dos filhos, que ele não tivera, nem que jamais teria. Como ele estava estudando os costumes tupinambás, quando o major os recebe, começa a chorar, e todos ficam sem reação, começam a questionar por que daquilo. Mas no capítulo 2, Reformas Radicais, ele diz: "Eis aí, vocês não têm a mínima noção das coisas da nossa terra. Queriam que eu apertasse a mão. Isto não é nosso. Nosso cumprimento é chorar, quando encontramos os amigos." Era assim que faziam os tupinambás. Esses atos fazem que Policarpo, aos olhos dos outros, torne-se uma pessoa esquisita, sendo ridicularizado. Mas mesmo assim, ele continua e começa a estudar cada vez mais o Tupi-Guarani, e acaba tendo a ideia patriótica de mandar como proposta para a Câmara dos Deputados que o Brasil substituísse o português pelo Tupi-Guarani, pelo motivo que a língua portuguesa não é do Brasil, e sim de Portugal. Mantendo somente essa ideia no papel, certo dia, tendo que enviar à Câmara um documento, Major Quaresma se atrapalha e manda por engano a proposta, o documentário, ofício em tupi, que cai nas mãos do ministro da Guerra, causando muitas repercussões. Policarpo Quaresma era apontado na rua, alvo de piadas e de notícias escandalosas nos jornais.
E aí, o ministro aposenta o Policarpo por invalidez e mandam ele para o hospício da Praia da Saudade. E ele sai pior, mais apaixonado ainda pelo país. Em resposta ao ofício de Tupi, enviado por engano por Policarpo, a Câmara publica uma petição que dizia: Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, funcionário público, certo de que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil, certo também de que por esse fato o falar e o escrever em geral, sobretudo no campo das letras, se veem na humilhante contingência de sofrer censuras ásperas dos proprietários da língua, usando do direito que lhe confere a Constituição. Vem pedir que o Congresso Nacional decrete o Tupi-Guarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro. A língua é a mais alta manifestação da inteligência de um povo. É a sua criação mais viva e original. E, portanto, a emancipação política do país requer como complemento a consequência e sua emancipação idiomática. O Tupi-Guarani, língua originalíssima aglutinante, é verdade, mas aqui o policitentismo dá múltiplas feições da riqueza, é a única capaz de traduzir as nossas belezas, de pôr-nos em relação com as nossas naturezas e adaptar-se perfeitamente aos nossos órgãos vocais e cerebrais, evitando-se dessa forma as estéreis controvérsias gramaticais oriundas de uma difícil adaptação de uma língua de outra região à nossa organização cerebral e ao nosso aparelho vocal, controvérsias que tanto impedem ao progresso da nossa cultura literária, científica e filosófica. Seguro de que a sabedoria dos legisladores saberá encontrar meios para realizar semelhante medida e o côncio de que a Câmara e o Senado pesarão o seu alcance e utilidade. Na segunda parte, Policarpo quer salvar o Brasil através da agricultura. Ele sai do hospício, mais apaixonado pelo Brasil, porém esconde isso para não sofrer novamente a incompreensão e maldade dos homens. E vai comprar um sítio no interior do Rio de Janeiro, e também para provar a si que o Brasil tem a melhor terra do mundo, as terras mais férteis, as quais não precisam de adubo, somente o trabalho bruto. E assim ele começa a investir em livros de agricultura, estudar sobre, começa a plantar e acaba até fazendo um tratado sobre agricultura. E aqui estão alguns trechos do livro que descrevem o que foi dito anteriormente. Saiu o major mais triste ainda do que vivera toda a vida. De todas as coisas tristes de ver no mundo, a mais triste é a loucura, é a mais depressora e pungente. Para a afilhada que lhe trouxe a ideia, aquele doce acabar para sua vida. Vendo-o naquele estado de abatimento, triste e taciturno, sem coragem de sair, enclausurado em sua casa. Era um velho desejo seu, esse de tirar da terra o alimento, a alegria e a fortuna. Ele leva para o sítio sua irmã e o negro Anastácio, que os auxiliava. Mas o que acontece é que seu sítio vai à falência, por motivos de politicagem, porque ele não entra no clientelismo dos políticos e começam a seguir ele, cobrando impostos, pela deficiência de estrutura. Na terceira e última parte do livro, estoura a revolta da Armada, sofrida no período de governo de Floriano Peixoto, segundo presidente do Brasil. Quando Policarpo Quaresma sabe disso, ele manda um telegrama dizendo que ele segue para o Rio de Janeiro e que se alista em defesa do Marechal. Em um dia que Floriano foi visitar os batalhões, ele diz: "Você, Quaresma, é um visionário." Após 4 meses de luta, Policarpo acaba ferido. Nesse período, sua irmã está sozinha na chácara do Sossego e pouco pode fazer. Fica um abandono real. E ao se restabelecer do ferimento, depois de 7 meses de revolta, ele é designado por Floriano Peixoto para ser carcereiro da Ilha das Enxadas de uma prisão. Visitado por um emissário do governo de madrugada, Policarpo Quaresma percebe que esse homem pegou os prisioneiros e mandou executar com tal atitude. Decide mandar uma carta para Floriano Peixoto
dizendo que isso não pode acontecer e que por mais que cometeram erros, eles eram brasileiros. Mas ele não sabia que Peixoto sabia muito bem do que estava acontecendo. Assim, ele resolveu o problema prendendo Policarpo como traidor e em seguida mandando matá-lo em um paredão. Foi por um crime de pensamentos ideológicos o triste fim de Policarpo Quaresma. Morrer pelas armas do país que ele tanto amou e tanto defendeu. Antes de morrer, ele pensa: eu acreditei em uma ilusão. Eu dediquei a minha vida a um ideal que foi um ilusório. E agora sou morto pelas armas deste país que eu tanto amei, que eu tanto lutei para engrandecer. 5 pontos importantes da narração. A. Crítica ao ufanismo ingênuo. Essa coisa de achar que o Brasil é o melhor país do mundo, sem a devida criticidade, sem o olhar crítico que é necessário para poder filtrar esse nacionalismo. B. Subúrbio do Rio de Janeiro. Visão positiva. Porque, por exemplo, no livro do Cortiço, temos o enfoque da pobreza mais animalesca. Nesse livro, no entanto, temos o pobre como alguém trabalhador, honesto e digno de respeito. C. Crítica à burocracia, aos pseudos intelectuais e ao preconceito. D. Linguagem informal. Em relação à linguagem, podemos ver que Lima Barreto tem uma linguagem muito mais simples para a época, comparada aos outros escritores. E na segunda parte, quando Policarpo já está no sítio, ele tenta colocar o sotaque como um discurso popular, mostrando realmente a linguagem dos negros. E. Personagem quixotesca. Tanto Lima Barreto quanto os outros autores do pré-modernismo tentam mostrar, expor, apresentar exatamente os personagens típicos da terra, como o sertanejo, o caipira e o mulato. Algumas partes nos chocaram e merecem uma reflexão. Sobre o amor patriótico de Policarpo, que foi visto como uma loucura. De todas as coisas tristes de ver no mundo, a mais triste é a loucura. É a mais depressora e pungente. Vários tempos e lugares, a loucura foi considerada sagrada, e deve haver razão nisso no sentimento que se apodera de nós, quando, ao vermos um louco desarrazoar, pensamos logo que já não é ele quem fala, é alguém que vê por ele, interpreta as coisas por ele, está atrás dele, invisível. Já Olga sempre queria fugir do assunto do casamento. Ouça o trecho que relata isso. E ela se sentia vexada, julgava, tanto as perguntas como as considerações, imprudentes e irritantes. Queria fugir à conversa, mas voltavam ao mesmo assunto. Esse suplício, que se repetia em todas as visitas, quase a fazia arrepender-se de ter aceitado o pedido. Ela queria apenas se casar e pronto, como se fosse algo que ela tivesse que aceitar pela época em que ela vivia. Mas pelo menos ela fazia isso por um motivo maior, motivos além que não era o interesse social do noivo. Julgava que a noiva o aceitara pelo seu maravilhoso título, o Pergaminho. É verdade que foi, não tanto pelo título, mas pela sua situação de inteligência, de amor à ciência, de desmedidos sonhos de sábio. Conclusão. Com a leitura do livro de Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma, podemos refletir bastante. Primeiramente, a lição que vem do autor, o mulato, sendo isso algo muitíssimo importante, temos que olhar com muita admiração, pois as barreiras sociais que ele teve que combater para publicar suas obras foram muitas, e só após sua morte, teve e está tendo seu verdadeiro valor. Ele via e vivia a literatura como uma forma de praticar a denúncia da época. Em segundo lugar, podemos ver que por causa do patriotismo excessivo de Policarpo Quaresma, ele vira uma ameaça, e todos acham que ele é meio doido. Bom, se as atitudes dele eram certas ou erradas, não podemos dizer, mas vemos o quanto Quaresma se importava, se incomodava com tudo que estava acontecendo, com o seu período, e mesmo assim ele é taxado de louco por querer mudanças. Mas, gente, não é mais digno lutar por uma sociedade melhor do que se acomodar? Até quando gastar dinheiro com armas e não investir na qualidade de vida do povo, educação, saúde, infraestrutura?
Enfim, com essa leitura, vemos que se crer no país já era complicado no século XIX, 2 séculos depois, essa tarefa está perto do impossível. Continuamos sendo governados por corruptos. Parte da sociedade só pensa no próprio umbigo. Não consumimos, em grande parte do tempo, a verdadeira cultura brasileira. Somos manipulados o tempo inteiro e tratados como joguinhos. Precisamos, assim, ser um Policarpo Quaresma, pensando sempre no bem de todos e sempre tentar melhorar. E encerramos com um trecho do livro. Cada louco traz em si o seu mundo, e para ele não há mais semelhantes. O que foi antes da loucura é outro, muito outro do que ele vem a ser após. Enfim, obrigado por nos assistir até aqui e até a próxima.